Graça e paz a todos, da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso de número 14 ao verso de número 22. Nós temos feito as exposições dessa carta aqui pela manhã, e nós encerramos hoje com essa carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, nós vamos ver uma igreja que recebe uma grande reprimenda, mas ao mesmo tempo uma gloriosa promessa da parte do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós estamos diante da tua palavra, que foi lida, e agora te rogamos, ó Pai, que ela seja explicada e aplicada. Ilumina a nossa mente, descortina os nossos ouvidos, torne o nosso coração apto para que possamos ouvir a voz e a direção do Senhor. E que sejamos edificados, fortalecidos, e possamos sair daqui nessa manhã, ó Deus, com a palavra, ó Pai, bem no nosso coração, a fim de que possamos praticá-la, vivê-la, frutificá-la, para a honra e a glória do teu nome. Fala conosco, carecemos, ansiamos, precisamos ouvir a tua voz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o melhor lugar para alguém se convencer que vai para o céu é a igreja. O melhor lugar para alguém se convencer que vai para o céu é entrando em uma igreja. É claro, meus irmãos, que aqueles que foram salvos, regenerados, nasceram de novo, anseiam, desejam estar na casa de Deus, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, bendizer o nome dEle, é o desejo daquele que foi alcançado, daquele que ama, daquele que obedece, daquele que vive para Cristo e para a glória do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro, meus irmãos, porque é muito comum pessoas que podem estar sentadas nesse banco, entregando certa porcentagem do seu salário, usando roupas certas, falando certos dialetos do subgrupo religioso, evitando uma ou outra falha moral, que esse indivíduo pode se convencer de que foi salvo. É vivendo uma vida externamente para os outros, mostrando algo, quando na realidade o seu comportamento e o seu coração talvez está longe e distante do Senhor. Até se convence que vão para o céu, até se convencem que são salvos em Cristo Jesus. E meus irmãos, o trabalho mais duro é convencê-los de que eles estão errados.
de que não é ser bom religioso, não é ter a melhor teologia reformada, é ter Jesus no coração, é ter o coração ardente e queimando pelo Senhor, é viver uma espiritualidade sadia, fervorosa, no contexto, em todo o seu ambiente, seja na igreja, seja em casa, seja em qualquer lugar. É ter Cristo como referencial, é ter Cristo como a base, como sustento, como alvo da nossa vida. Porque se Ele não for o centro de tudo, o que sobra de nós é morte, é sofrimento, é dor. Até acham que estão bem com Jesus, quando na realidade estão realmente debaixo da ira de Deus. Professam dizer uma coisa, quando na realidade são outra, e não existe coisa pior do que essa falsa crença de acharem que estão salvos, quando na realidade não estão. Quando na realidade a vida não é compatível com o evangelho que professa. Pastor, onde nós podemos ver isso? Na própria palavra de Deus, que diz: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo e aquilo outro. E Jesus olha para eles e diz: olha, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, vós que viveis longe do Senhor, vós que não andam no caminho da obediência. E Laodiceia é esse tipo de igreja sem Cristo. Era uma igreja, mas não tinha Jesus dentro dela. E aqui nós vemos que Laodiceia era uma cidade bem desenvolvida, ficava inclusive num importante entrocamento rodoviário, onde que Éfeso estava a 160 quilômetros dali, Colossos a 14 e Herápolis a 10 quilômetros. Havia um grande desenvolvimento, uma pujança economicamente sobre essa cidade, de modo que essa igreja estava estabelecida diante de 3 pilares importantes. O primeiro era a economia dessa cidade. Havia banqueiros, pessoas riquíssimas, pessoas com alto poder aquisitivo, que tornava Laodiceia um importante centro bancário da região. Havia ali também, meus irmãos, um comércio pujante, um grande polo industrial, onde fabricava bons tecidos de uma lã negra, caríssima, e que muitas pessoas iam até ali para comprá-la, para adquiri-la. Havia também uma saúde, um sistema de saúde naquele contexto, a medicina avançada, o lugar onde que havia descobrido e encontrado um dos melhores colírios para os olhos, extraído do pó frígio. E quando nós olhamos para esses pilares, nós vemos que essa cidade tinha recursos em abundância, e recursos que na realidade tornavam ela orgulhosa, prepotente, realmente alguém altiva, e que Laodiceia oferecia. E que essa igreja que se beneficiava disso. E vale nós ressaltarmos que essa igreja aqui não vivenciava nenhum tipo de perseguição. Não havia judeus contestando a pregação do evangelho, uma vez que aquilo que eles pregavam, aquilo que eles falavam não fazia diferença nenhuma. Não havia falsos profetas ameaçando a ortodoxia cristã, sejam nicolaítas, sejam seguidores de Balaão, seja Jezabel. Eram pessoas indiferentes e orgulhosas porque, embora não verbalizasse isso, não falasse isso, o seu coração e o seu comportamento reverberava outra prioridade. Revelava a sua prepotência, a sua autossuficiência, refletia acerca daquilo que eles pensavam acerca do Senhor Jesus. Ao invés de depender de Deus, eles estavam dependendo deles mesmos, eram indiferentes, tanto fazia andar com Deus como não. É o retrato nítido, meus irmãos, de uma igreja nominal, onde que os membros já não são mais relevantes, já não são mais atuantes, já não são mais vibrantes. Um retrato claro da igreja contemporânea, da igreja atual, nesse mundo pós-moderno, onde nós vemos o materialismo, o consumismo, o individualismo, a religiosidade e a apostasia imperando no nosso contexto. Laodiceia era uma igreja, meus irmãos, que convenceu da mentira da riqueza,
da mentira do poder. Por isso o Senhor Jesus se apresenta como aquele que é a verdade, como aquele que conhece. E aqui nós vemos 3 títulos acerca de Jesus sendo descritos já no verso 14, dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o Amém, aquele que tem a palavra final acerca de tudo, como um juiz de um tribunal. Ele é o cumprimento do decreto, ele é a consumação da obra divina, ele não admite contradição, ele sempre tem a palavra final em tudo. Ele, portanto, é a testemunha fiel e verdadeira. A própria pessoa, o próprio sacrifício de Cristo referendava quem ele era. Por isso ele era o princípio da criação, aquele que chamou tudo à existência, o reto e puro juiz, aquele que governa tudo, aquele que governa todos, portanto aquele que tem autoridade suprema, aquele que governa tudo. E Laodiceia deveria reconhecer, acatar, refletir aquele que é a verdade, aquele que é o testemunho fiel, aquele que é o Criador de tudo. Jesus então repreende essa autossuficiência, essa falta de discernimento de Laodiceia, e aconselha essa igreja a encontrar as suas riquezas em Cristo Jesus, vestes brancas para se vestir e colírio para que possa enxergar de maneira nítida a verdade preciosa da palavra de Deus. É a única igreja, irmãos, que não recebe nenhum elogio, e a mais dura advertência do Senhor Jesus, mas também a mais impressionante oferta, irmãos, de arrependimento e restauração. É uma igreja apática, é uma igreja fria, e que Jesus revela aqui para nós 3 atitudes contra, meus irmãos, a esse nominalismo, contra essa autossuficiência. E a primeira atitude de Jesus é apresentar a condição que essa igreja vive. Ele faz uma espécie de radiografia dessa igreja. Olha o que o texto diz: conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Somente aquele que tem a autoridade final e a palavra final, que conhece mente e esquadrinha coração, pode dizer o real estado da condição da igreja. E ele a conhece exaustivamente. Não tem como, irmãos, nós ocultarmos do Senhor quem nós somos. Nós podemos dizer que professamos a Cristo, que amamos ao Senhor, quando o nosso coração pode estar distante dEle. Nós dizemos para os outros que nós professamos a fé em Cristo, que estamos na igreja adorando e louvando, quando as nossas atitudes podem ser outra. É muito mais do que atitudes externas. O texto está apontando para questões internas, que são problemas que surgem dentro do nosso coração, de um coração que realmente precisa estar diante de Deus, de um coração que realmente conhece a sua necessidade, aonde que o comportamento apenas reverbera aquilo que está dentro de nós. Quem dera vocês fossem uma coisa ou fosse outra. Não há reações negativas e nem reações positivas. E o texto está dizendo: Jesus conhece as suas obras, Ele conhece as nossas atitudes. Seria tolice nossa correr atrás das árvores, vergonhosos por conta daquilo que Adão e Eva fez. Seria tolice nossa esconder dos nossos atos, porque Ele conhece e diz: olha, vocês não são nem quente e nem frio, quem dera fosse quente ou frio. E, meus irmãos, nós precisamos olhar esse texto à luz do seu contexto. Como Laodiceia ficava num importante entroncamento rodoviário, nós temos ali ao sul Herápolis 10 quilômetros e Colossos 14 ao norte. Enquanto Hierápolis as suas águas eram termais, quentes, as águas de Colossos eram puras, frias e refrescantes. Enquanto que as águas de Herápolis eram terapêuticas, as águas de Colossos refrescavam.
Mas observe um ato interessante: a água que vinha até Laodiceia, ela vinha por um aqueduto e vinha de Herápolis. E essa água que vinha saía quente e chegava até ali morna. O que o texto está dizendo para nós é que essa igreja deixou de ser relevante, essa igreja se tornou apática, essa igreja se tornou fria, espiritualmente fria, a ponto de causar náuseas no Senhor, a ponto de ser algo repugnante aos olhos de Cristo. Tamanha a sua repugnância, porque o retrato que essa igreja diz acerca dela é que ela é rica, é que ela é abastada e de que ela não precisa de coisa nenhuma. Inclusive eles negaram diante de um terremoto a ajuda de Roma para ser reconstruído. Tamanho o seu poder aquisitivo, tamanha a sua prepotência, tamanha a sua autossuficiência. Se achavam tanto, pensavam tanto que diziam: olha, nós não precisamos de nada, nós não precisamos de coisa alguma. Orgulhavam das suas riquezas, achavam que era uma igreja rica e abençoada financeiramente, achavam que Deus estava abençoando, quando na realidade estavam trocando Jesus pelas bênçãos. Quando na realidade estavam vivendo mais uma idolatria do que uma adoração a Deus, porque idolatria é isso, é trocar coisas boas que Deus nos dá, colocando essas coisas no lugar do Senhor. E era isso que essa igreja estava fazendo. Inclusive o nosso próprio culto pode se tornar uma idolatria quando nós substituímos o nosso culto, não vivendo uma vida correta diante de Deus. Quando o nosso coração realmente não está diante do Senhor, é fácil transformarmos a nossa vida religiosa em um subproduto de uma vida que não é devota a Deus, de uma vida que não é totalmente consagrada ao Senhor. E é por isso que Jesus olha para essa igreja e diz: olha, vocês se acham, vocês pensam, mas deixa eu dizer para vocês, vocês são miseráveis, insensíveis, portanto infelizes. Vocês são pobres, sem posse. Vocês se acham ricos, podem ter tudo, mas aos olhos de Deus vocês não têm nada. Diferente da igreja de Esmirna, que era pobre, mas porém era rica no Senhor. Estavam cegos, possuíam o melhor colírio, mas não tinham discernimento da realidade, não viviam na realidade com os olhares para o Senhor, estavam nus, poderia ter o melhor comércio, a melhor roupa, mas estavam desprovidos de honraria. O seu relacionamento com o mundo, com o seu orgulho, tornou essa igreja realmente repugnante aos olhos do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós não somos como nós nos vemos. Nós somos como Deus nos vê, como Deus nos enxerga, como a nossa vida realmente está diante do Senhor. E a igreja de Laodiceia estava ignorando a verdade e a realidade da sua situação, e isso nada mais é do que hipocrisia. É triste, meus irmãos, fingir uma coisa que nós não somos, e assim demonstrar um falso aspecto de nós mesmos. Nós podemos até enganar os outros, todavia nós não podemos enganar o nosso Senhor. Ele conhece a nossa condição, Ele conhece a nossa realidade. Mas o Senhor também faz algumas recomendações. Após apresentar a condição da igreja, Jesus é capaz de sondar mentes e corações. Ele faz algumas recomendações. Mesmo que essa igreja vivia numa insensibilidade, numa miséria espiritual, numa falta de discernimento, incapacidade de cobrir a sua vergonha, só existe uma alternativa para essa igreja: reconhecer o senhorio de Cristo, submeter-se a Ele e voltar o seu coração ao Senhor. Observe que Jesus não está dando uma ordem, o texto é claro, é um conselho. Olha o que diz o verso 18: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Não é uma ordem do Senhor Jesus, mas é um conselho para uma igreja indiferente.
para uma igreja que precisa olhar para a sua realidade, e Jesus está recomendando essa igreja a abrir mão das riquezas que o mundo oferece, abrir mão dos seus status e comprar de Cristo o que eles têm procurado. E ele deixa muito claro para nós três realidades bem específicas, três bens bem específicos para nós. Primeiro, compre de mim ouro, para que vocês possam enriquecer. A riqueza, o valor, meus irmãos, não está naquilo que temos e conquistamos. O valor que nós temos encontra-se em Cristo, na pessoa do Senhor Jesus. Não são meus bens, não são minhas posses, não são meu dinheiro, porque nada disso, dinheiro nenhum compra a salvação. Pode até comprar um lugar na igreja, mas não compra a salvação em Cristo Jesus. O dinheiro não pode dar saúde física e nem mental. O dinheiro não pode fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus faz por nós. Nós podemos adquirir o que for, mas adquirir salvação só se encontra gratuitamente em Cristo Jesus. E o texto está dizendo: compre de mim ouro. Mesmo que tenha que passar pelas fornalhas, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, mas a maior riqueza que nós temos é Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza, esse é o bem mais precioso. E ele vai continuar dizendo para nós: compre de mim vestiduras brancas para se vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Apesar de ser o comércio mais fabricante naquela época, de uma lã negra, de um tecido macio e riquíssimo, o Senhor Jesus está dizendo para ela: olha, vocês podem ter as roupas melhores e as mais bonitas, mas vocês se encontram nus espiritualmente. E nudez no mundo antigo, meus irmãos, era sinal de humilhação e de vergonha, e Jesus está oferecendo para nós as roupas que nos justifica, que nos purifica, que nos salva, que nos torna justo, apesar de nós não merecermos. É muito mais do que vestidura, meus irmãos, é cobrir a vergonha nossa, é saber que nós merecíamos a condenação por conta do nosso pecado, mas em Cristo Jesus nós somos justificados, em Cristo Jesus nós somos salvos, em Cristo Jesus nós somos limpos. A implicância que é de uma santificação diante de um mundo, de uma vida que realmente reverbera sinais da graça, da misericórdia e do poder do nosso Senhor. Compre de mim colírio, para que possa ver, meus irmãos. Mesmo sendo detentora de um dos melhores colírios da época, extraído do pó frígio, Jesus está dizendo: vocês continuam sem enxergar. A visão de vocês continua turva. Jesus está conclamando essa igreja a comprar colírio para que ela possa enxergar realmente a sua realidade, a sua condição, de que realmente eles precisam de Deus, o tanto quanto nós também precisamos, o quanto nós também carecemos, e nenhum desses produtos, ouro, vestes e colírio, estão à venda, meus irmãos. Nós não podemos adquirir com dinheiro, nós não podemos adquirir com status, não são transações comerciais, são ações da graça de Cristo em nosso favor, é as riquezas da graça em nosso benefício. Jesus Cristo está oferecendo gratuitamente: olha para a sua condição, eu tenho aquilo que pode vestir você, eu tenho aquilo que pode fazer você enxergar a sua condição, eu posso tornar você rico, não daquilo que o ouro pode comprar, mas daquilo que Cristo pode fazer na sua vida. A maior riqueza, meus irmãos, de um homem ou de uma mulher, é ter Cristo Jesus no coração. Isso basta, isso é suficiente, e isso é o que torna ser quem Ele é, diante da presença do Senhor Jesus. Jesus não apenas apresenta a sua condição de uma igreja que realmente está distante e longe do Senhor. Ele não apenas mostra aqui para nós algumas recomendações, mas Jesus também traz repreensão para essa igreja, com o único objetivo apenas: arrependimento e restauração. Ao mesmo tempo que Jesus é duro ao apresentar essa condição, ao aconselhar essa igreja dizendo: olha, eu estou a ponto de vomitá-lo, Ele é gracioso e Ele promete restauração. Note como que a repreensão de Jesus é cheia de amor, meus irmãos.
Ele explica a razão da disciplina. Ele não precisava fazer isso, mas ele explica a razão. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está revelando aqui o seu amor zeloso. Ele tem prazer, ele tem a intenção de restaurar a Laodiceia e não admite concorrência nenhuma com ele. Não é possível, irmãos, servirmos a dois senhores. É impossível, é uma luta de senhorios. Ou o nosso coração é totalmente do Senhor, ou ele não é. E o Senhor disciplina aqui essa igreja, o Senhor repreende essa igreja. E essa disciplina, meus irmãos, é aplicada somente a quem é membros dessa família. Lembra daquilo que Hebreus capítulo 12 vai nos dizer, verso 5 e o verso 6? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor só corrige aqueles a quem ama, aqueles que são recebidos como filho. E aqui automaticamente é um chamado para que essa igreja se arrependa, para que essa igreja olhe para a sua condição miserável e lamente-se e volte para o noivo, volte-se para o Senhor como a noiva ataviada, aguardando ansiosamente pela vinda do Senhor. É um chamado, portanto, para imitar a Cristo Jesus no seu zelo, no seu amor sacrificial que leva a atitudes práticas de hospitalidade. E como que eles deveriam demonstrar isso, irmãos? Como que isso deveria ser visto? Na atitude. Porque o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este é um dos versículos mais mal interpretados. Muitos usam para seus atos evangelísticos. Contudo, Jesus não é essa figura que está batendo, insistindo, ansiosamente do lado de fora para entrar no coração. Se ele quiser salvar, ele simplesmente salva, é irresistível, ele faz acontecer. A ideia aqui desse chamado é que Jesus está de fora dessa igreja. A igreja está ali adorando, a igreja está ali lendo a palavra, alguns estão achando que estão salvos, enquanto que Jesus está do lado de fora. Jesus está batendo na porta dessa igreja para entrar. Não é a igreja que vai até a porta do céu, é Jesus que vai até a porta da igreja para dizer: olha, eu quero entrar, eu quero cear com vocês, eu quero me alegrar com vocês, eu quero trazer benefícios que eu posso trazer, riquezas que eu posso contribuir para o coração de vocês. É isso que o texto está dizendo. De maneira que isso deve levantar uma questão no nosso coração: como que está a tua vida diante de Deus? Como que está a realidade dessa igreja diante do Senhor? Será que nós somos aqueles que estamos adorando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, tendo Cristo como a centralidade, tendo a palavra de Deus como a fonte de regra de fé e prática? Jesus é eterno, Jesus é gracioso, Jesus é amoroso e diz: olha, eu quero entrar, eu quero partilhar do universo particular com vocês. E meus irmãos, entendam, esse chamado aqui da parte do Senhor, ele não é para todos, somente para aqueles que adquirem o ouro, as roupas e o colírio do Senhor. Somente para aqueles que realmente se voltam para Deus, somente para aqueles que reconhecem a sua condição e entendem: Jesus é tudo que eu preciso, Ele cobre a minha nudez e Ele me faz enxergar a vida de uma maneira diferente. De uma maneira que me faz viver e andar, mesmo sabendo que eu não mereço, que eu não sou digno, mas graciosamente, misericordiosamente, Ele me ama e me chama para viver uma vida santa e reta na presença dEle. Jesus não apenas traz aqui algumas considerações, não apenas faz a sua recomendação e repreende essa igreja, mas Jesus também traz uma promessa preciosa. Como eu disse, meus irmãos, é a igreja que não recebe nenhum elogio, mas é a igreja que recebe uma das promessas mais contundentes de todas as 7 cartas aqui descritas. Olha o que o texto diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci
e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa declaração de Jesus resume a esperança toda dessa igreja. Essa igreja que estava inerente à própria causa de Cristo. Essa igreja que estava apática. Essa igreja que estava autossuficiente e nominal. Jesus pacientemente oferece para essa igreja aquilo que ele conquistou na cruz. E a razão exclusiva é uma: é o amor dele. O vencedor é aquele que atende ao conselho de Deus. O vencedor é aquele que se arrepende dos seus pecados. O vencedor é aquele que ouve a voz de Jesus. O vencedor é aquele que assentará com Cristo no trono. É uma promessa gloriosa, meus irmãos, de reinar com Cristo, de estar na presença de Deus. Tão gloriosa, que Paulo descreve isso em Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 7, da seguinte maneira: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o status daqueles que estão em Cristo. Algo que as riquezas materiais, algo que o orgulho não compra, algo que somente Cristo pode nos dar. A autoridade espiritual que Ele conquistou, derivada e somente dependente dEle, nós vamos assentar com Ele no trono. Assim como Ele venceu, assim como Ele conquistou, nós também venceremos através de uma vida sacrificial, de uma vida abnegada, de uma vida submersa em Cristo, de uma vida rendida aos pés do Senhor. O vencedor é aquilo que não possui posses, mas é aquele que tem Cristo Jesus, e que ouro e prata não compra. Aquele que vestiu as vestiduras do Cordeiro, lavadas pelo seu sangue. Aquele que pode ter dinheiro para comprar o que for, mas entendeu que o dinheiro não é nada quando se volta para Cristo Jesus. O vencedor, meus queridos, estará com Jesus. E interessante, meus queridos, a linguagem do texto. Jesus está querendo ceiar. Jesus está querendo fazer as pazes. Jesus está querendo trazer reconciliação. Jesus está querendo trazer amor e graça sobre essa igreja. Há uma igreja que carece, há uma igreja que precisa. Jesus Cristo é o remetente dessa carta, mas o Espírito é aquele que aplica, que convence, que persuade nós nos arrependermos, reconhecermos e voltarmos para o Senhor. Você tem ouvido a voz do Espírito do Senhor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por fim, meus irmãos, o melhor lugar para alguém achar que vai para o céu é na igreja. Mas o melhor lugar também para reconhecer a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa dependência, a nossa carência, a nossa necessidade, o nosso desejo e o nosso amor é na casa do Senhor. É aqui que nós ouvimos a palavra, é aqui que nós somos edificados, é aqui que nós somos fortalecidos, é aqui que nós desfrutamos ao lado de pessoas que não são dignas, que não merecem, mas que desfrutamos do amor de Cristo. É aqui que nós colocamos Cristo como a centralidade, a palavra como a base e a nossa vida diante dele. Laodiceia se tornou aquilo que ela adorava, infeliz, miserável, pobre, cega e nu, achava que estava vivendo uma vida santa, quando na realidade estava vendo o contrário. E Jesus nos chama, meus irmãos, rapidamente, a reconhecer as nossas limitações, pois Ele é capaz de renovar, restaurar e transformar o nosso coração, e fazer de nós uma igreja fervorosa, relevante, vibrante e atuante. Uma igreja que realmente tem base naquilo que somente Cristo pode fazer e que a palavra sempre é o nosso alvo através da fidelidade. Vamos orar?